Fala pessoal, beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso curso Como Superar as Dificuldades da Leitura e da Escrita. Eu sou o Heitor Grilo e dessa vez a gente vai falar de um assunto que muita gente pede, muitos procuram este curso especificamente por causa desta aula e é aqui que a gente vai tratar desse assunto, tá? Vamos falar sobre como escrever definitivamente um e-mail. Muita gente tem dificuldade. Heitor, como que eu tenho que escrever? O que eu tenho que fazer? Quais são as diretrizes? Por onde que eu tenho que começar? Bom, vamos tratar desse assunto que é muito importante, inclusive para as relações comerciais, dependendo do trabalho que você tem, ou até mesmo numa conversa. A gente vai ver como é que a gente conversa, como é que a gente se comunica através do e-mail. Bom, antes de mais nada, é fundamental você sempre saber, né? Não esqueça, o e-mail é sempre... O que é importante em qualquer comunicação? Que você consiga passar a mensagem daquilo que você quer dizer quando você escreve e a pessoa que está ouvindo ou recebendo essa mensagem, nesse caso e-mail, que ela entenda aquilo que você quer passar. Não adianta a outra pessoa também entender uma outra coisa. Ou seja, no e-mail, a primeira coisa que eu quero que você anote é que ele tem que ser direto, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. Nada de enrolar. E-mail, ele tem que ser o mais sucinto, o mais curto possível, tá? Essa é a primeira coisa. Porém, há uma certa, digamos, formalidade. Mas é muito tranquilo. Olha só. Antes de mais, eu quero falar de alguns tópicos. Não esqueça da questão da formalidade do e-mail. Quando você está se relacionando em diversas relações sociais que você tem com o seu parceiro, sua parceira, com o chefe de trabalho, com seus colegas, você concorda comigo que em cada uma das relações eu tenho que tratar de uma forma um pouco diferente. Não estou dizendo que você tem que ser falso nem nada disso, mas veja, da mesma forma que você trata o seu chefe, por exemplo, não é igual como você trata a sua esposa ou o seu marido, ok? É diferente, você concorda comigo? Pois é, não. Questão do e-mail é a mesma coisa. Eu não posso chegar para você e falar, olha, seja sempre assim. Não, depende daquilo que você está tratando. Lógico, o bom senso aqui predomina, né? Se você está falando com o teu chefe, obviamente você vai evitar de usar certas palavras, certas abreviações, mas isso tudo a gente vai falar com muita calma. O que eu quero que você entenda e saiba é que é o seguinte: hoje em dia no Brasil, de acordo com a nossa legislação, o e-mail ele é considerado como prova, então muito cuidado com aquilo que você escreve, tá? Nunca escreva um e-mail de cabeça quente, porque tudo aquilo que você for escrever é como se você tivesse, é uma prova material, portanto, muita atenção, é sempre importante falar isso nessa aula, tá? Por padrão, a gente tem algumas características básicas da questão do e-mail, tá? Aquilo que a gente fala lá no Word é a mesma coisa. Se você teve aula com o professor Ítalo Fernandes, iniciando na informática, sabe disso, né? Por padrão, a gente segue mais ou menos no e-mail, tá? A fonte e o tamanho, se dependendo do servidor que você estiver usando, ele já vem padronizado, tá? Mas se você tiver que por algum motivo realizar isso, né? De repente não é um servidor da própria empresa, é um externo que você tem que colocar. Você sempre, se não vier padronizado, você sempre pode colocar fonte Arial ou Times New Roman e tamanho, que gira em torno de 10 a 12, tá? É o padrão, é o básico, nada de novidade. Uma coisa que eu quero falar que muita gente escreve, isso é normal, tá? Geralmente as pessoas querem ser claras na comunicação, querem ser diretas, chamar atenção e escrevem e-mails com as letras maiúsculas. Eu já vi muito isso. Olha só que há um certo padrão na questão, quando nós falamos na questão da informática, que toda vez que você escreve somente em letras grandes, em letras de forma, né, você está gritando. Então, por exemplo, quando você escreve para o teu chefe só em letras grandes, você não está sendo mais educado, muito pelo contrário, você está sendo mal educado, tá? Como se você estivesse gritando com ele. Então, evite de só utilizar letras maiúsculas, ok?
é importante que você saiba, isso já está padronizado dentro do universo da comunicação. Há uma questão básica de técnica, muito simples, muito sucinta, mas que é importante saber que funciona para todos os tipos de comunicação, principalmente nas de trabalho, e é que eu quero falar aqui para vocês hoje, tá? Em primeiro lugar, dessa questão do e-mail, aquilo que eu tenho que escrever pro meu chefe e tal, algumas coisas você tem que evitar a partir de agora. Bom, você já sabe que tem que ter uma certa formalidade, você sabe que tem que tomar cuidado com aquilo que você vai escrever. Você vai evitar de só escrever maiúscula, fonte, você já sabe que você vai usar uma Times Arial, e tamanho de 10 a 12. Beleza, Heitor, isso aí já sei. O que mais que eu tenho que saber? Bom, a gente vai aprender agora como é que se faz todo o procedimento. Beleza? Bom, é o seguinte, algumas características das técnicas do e-mail que você vai fazer. Em primeiro lugar, você tem que evitar que se utilize, durante o seu texto, todas as expressões mais voltadas a questões de gírias. E também dentro daquelas coisas de abreviações, VC também, e etc e tal. Todo e qualquer tipo de abreviação, Heitor, mas não tem que ser direto? Tem, mas o que você tem que entender é que no e-mail já está padronizado que é uma certa, independentemente do assunto, há uma certa formalidade um pouquinho maior, aliás, relativamente maior do que propriamente uma comunicação por Facebook ou WhatsApp, tá? Enquanto nesse tipo de comunicação a gente tem que ser mais curto e por isso a gente usa abreviações, no e-mail já não se pode ser tanto, ok? Justamente por quê? Porque antes de ser objetivo, o e-mail ele tem que ser claro, tá? E a abreviação nem todo mundo entende. As gírias, principalmente algumas gírias, são muito regionais, tá? Então você evita de utilizar isso. Por quê? Porque o outro simplesmente pode não entender, né? Há pessoas de diferentes regiões, de diferentes conhecimentos e nem sempre os conhecimentos são iguais para todos. É isso que você tem que ter na sua mente. Então, filho, olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda na questão da técnica é evitar gírias e evitar abreviações, ok? Seja objetivo no seu e-mail. Muitas vezes a gente vê e-mails de algumas pessoas onde há várias páginas e só para dizer uma frase. Evita isso, tá? E-mail não é para você desabafar, não é para você fazer cartinha, não. O grande objetivo do e-mail o que é? É você ser direto. Mas veja, essa maneira direta, em primeiro lugar, tem que sempre privilegiar a questão da clareza. O outro tem que entender. Foi isso a primeira coisa que eu comecei essa aula falando, né? O outro tem que entender o seu e-mail. Bom, um e-mail, basicamente, ele se divide em duas pequenas partes. Além, né, do espaço onde você vai escrever, né, o seu e-mail, e para quem vai, que é o e-mail do outro, nós temos dois espaços. Um é a questão do assunto. Evite sempre de colocar o assunto em branco, tá? Muita gente não coloca nada e manda. Em primeiro lugar, que isso é complicado, que muitas vezes pode ir para caixa de spam do outra pessoa, pode ir para lixeira, você pode perder. Em segundo lugar, é até educado que você escreva. Heitor, eu sempre tenho muita dificuldade no assunto. Então, o que eu sugiro para você? Sempre comece pelo texto, faça o seu texto do e-mail e, por fim, você desenvolve o assunto. Heitor, o que você me sugere? O que eu escrevo no assunto? Olha, ele tem que ser curto, 2, 3 palavras no máximo. Então não pode ser carta sobre o Império Romano do século. Não, o assunto não pode ser tudo isso. Tem que ser 2 ou 3 palavras que resume, que vai ser uma espécie de resumo daquilo que você vai escrever. Entretanto, não pode ser muito genérico, tá bom? Não posso colocar no assunto no meu e-mail Brasil, né? Sendo que eu nem estou falando direito sobre o Brasil. Ou seja, tenta dessa forma. Dependendo da sua intenção, para quem você vai mandar o e-mail e tal, empresa funciona muito isso. Geralmente já até tem padronizado. Olha, no assunto primeiro coloque o tema, segundo a página sobre o tema que você vai falar. Enfim, dependendo da empresa que você está, dependendo do assunto, isso já está até padronizado. Então verifica se não for o caso.
tá bom? Bom, e o texto? O que você tem que entender? E aí que a gente vai entrar, e aí que essa aula de hoje vai ser fundamental para isso. O seu texto do seu e-mail, ele tem que, dentro da estrutura e mais ou menos nessa ordem, eu tenho que bater o olho no e-mail. Primeira coisa que eu tenho que ver é para quem é, ok? Por quê? Porque nem sempre os e-mails são pessoais. Às vezes os e-mails são institucionais. Então, por exemplo, de repente você vai mandar um e-mail aqui para a EJA Cursos Online, certo? Só que nós temos um e-mail institucional, contato@ejacursoonline.br. Eu tenho que bater o olho, tenho que saber para quem é, né? De repente é para quem? Para o pessoal do marketing, o pessoal do financeiro, é eu que tenho que resolver. Se você não vai escrever lá em cima diretamente, tem que estar subentendido para que é. Então, o e-mail, primeira coisa, para quem que é, tá? Lá no início. Segundo lugar, tudo isso de maneira muito curtinha, muito simples, tá? Do que se trata, né? Eu tenho que bater já o olho na segunda linha, mais ou menos, e no segundo parágrafo, que seja bem curtinho, e eu tenho que ver do que se trata, né? Não posso ficar lendo. O e-mail não é para se perder tempo, foca nisso. Então, eu tenho que saber do que trata. Do terceiro momento, o que eu espero. Então, vamos supor que você vai mandar um e-mail para a EJA Cursos Online para fazer um elogio do curso, né? Como superar as dificuldades da leitura e da escrita. Então, você vai falar: olha, estou direcionando este e-mail para quem para a EJA, para falar do que se trata, do curso Como Superar as Dificuldades da Escrita e o que se espera. Olha, estou falando que está muito legal, continue assim, está muito bacana. Veja, falei para quem falei do que se trata e do que se espera. Tá bom? Basicamente é isso. Então, quanto que é mais ou menos? É sempre essa estrutura? Geralmente é. Um e-mail, ele vai ter no máximo 2, 3 linhas. Às vezes pode ter mais, às vezes pode ter menos. Óbvio, depende da intenção. Mas o que eu quero que você saiba, o e-mail, ele tem que ser prático, tá? É aquela coisa de eu bater o olho, ver o que é, para que serve e como que eu vou resolver o problema. E-mail, lugar de escrever novela, escrever romance em outro lugar, não é em e-mail, ainda mais em e-mail empresarial, ok? E agora eu quero entrar um pouquinho nisso e falar com vocês, vamos lá? Antes de mais, uma coisa interessante que as pessoas perguntam, né? Heitor, afinal de contas, como é que eu escrevo lá no meu e-mail toda vez que eu ponho um anexo? É anexo, em anexo, é outra coisa que não tem nada a ver com isso. Olha só, não é tão simples assim. Eu até vou ter que puxar um pouquinho na gramática para explicar para vocês da maneira mais fácil possível. Mas vocês vão entender a lógica do meu raciocínio, tá? Tenta me seguir. É o seguinte, o que você tem que saber? Toda vez que eu tenho um adjetivo, ou seja, uma qualidade, eu vou estar sempre concordando com o meu substantivo. Então, como assim? Se eu falo que o menino é bonito, o menino é bonito. Não é os meninos bonito e nem o menino é bonitos. Concorda comigo? Se eu estou falando de alguém, a qualidade desse alguém é sempre igual. Se um é masculino, o outro é masculino. Se é feminino, feminino e assim por diante. Singular, singular, plural. Olha o exemplo. O documento anexo. Masculino, masculino, masculino. Os documentos anexos. Masculino, masculino, masculino. E aqui também. A lista anexa. Olha, ficou feminino, singular. Ou feminino plural, as listas anexas. Portanto, eu quero que você preste muito bem atenção. Se você, na frase do seu e-mail, você está escrevendo lá e vem essa estrutura de artigo e substantivo, e depois você tem que pôr a palavra anexa ou anexo, aí sim, pode ser qualquer um dos 4 tipos, anexo, anexos, anexa ou anexas. Mas aí você tem que olhar se está exatamente na estrutura e ela vai ter que concordar. Se o substantivo ali
está no singular masculino, você vai pôr anexo, que é singular masculino, e consequentemente. Ok? Essa relação de concordância ela tem que ter artigo e substantivo. Por quê? Porque nesse caso, esse anexo, anexos, anexo, anexas, ele é utilizado como um adjetivo. Ele está qualificando a lista, o documento, enfim, aquilo que for referente ao seu trabalho. Beleza? Bom, outra frase que muita gente, né, escreve nos e-mails, e aqui tem até um pouquinho de polêmica, mas se você seguir ao pé da gramática, você vai ver que não tem muita dificuldade. Olha só, o documento segue em anexo? O documento segue como, Heitor? Olha só, presta atenção. Há duas formas que as pessoas geralmente escrevem. O documento segue no anexo, o documento segue em anexo. É o seguinte, quando eu falo no anexo, o que é o no? No, presta atenção, o no é em mais o. Em mais o, gramaticalmente nós falamos que é no. Em mais o. Em é uma preposição. Preposição ela vai ligar. Por quê? Porque olha só. Segue. Segue é um verbo. Anexo a um substantivo. Verbo e substantivo não liga na língua portuguesa diretamente. Lembra que eu falei numa aula lá atrás? Eles não ficam muito. Precisa sempre o quê? De algo para ligar. E essa ligação é a preposição. Guarda com você. Só que é o seguinte, substantivo sozinho nunca tem na língua portuguesa. O que tem que acompanhar um substantivo? Atrás de um substantivo, se você sabe, se tiver dificuldade, depois vê lá nas aulas de português, atrás de um substantivo sempre tem um artigo. Artigo e substantivo nunca vão desgrudar. Portanto, tem que seguir essa estrutura de verbo, preposição, artigo e substantivo. Nós chamamos de VPAS. Você não precisa decorar isso, mas o que eu quero que você saiba? Que tem que ter sempre a estrutura. Verbo, preposição, artigo e substantivo. Pô, Heitor, legal, vou anotar isso. Anota, é legal. Verbo, preposição, artigo e substantivo. Verbo, ação, preposição, ela vai ligar. O artigo, a palavrinha, o a, o, as, os, uns, umas, que vem antes do substantivo. VPAS. Percebe? Documento segue no anexo. Eu tenho o verbo, tenho a preposição em, o artigo o e o substantivo anexo. Beleza? Tá certo? Por que o documento segue em anexo está errado? Simplesmente por causa de um detalhe. Se eu falo em anexo, eu tenho a preposição. Lembra? Tem que ter VPAS. Verbo, preposição, artigo e substantivo. Eu tenho verbo? Tenho. Segue. Ok. Tenho preposição? Tem, Heitor? Em é uma preposição. E anexo? Bom, anexo é um substantivo. O que está faltando? Está faltando o artigo. Como não tem o artigo aqui, eu descaracterizo. Não posso utilizar essa frase. Portanto, a gente costuma caracterizar e dizer que em anexo está errado e no anexo está certo. O documento segue no anexo. Está correto. O documento segue em anexo, está errado. Gramaticalmente, é isso que eu tenho para te dizer. Porém, todavia, tratando com tudo, eu tenho que ser franco e dizer o seguinte, não é só porque gramaticalmente está errado, quer dizer que não se usa. Né? Muita gente tem utilizado e quanto mais utilizarem a forma errada, ela acaba se tornando certa. Há inúmeras exceções da língua portuguesa por causa disso. Tá? Hoje é assim, tá? Mas se você estiver assistindo essa aula daqui a uns 10 anos, lá para 2025, pode ser que você dê risada e fale, não, Heitor, hoje já é o contrário, tá? Porque é uma tendência. Quando a gente costuma utilizar muito uma coisa, acaba se considerando aquilo como certo. A gente tem inúmeros casos disso na nossa língua, ok? Mais uma vez, é importante falar, né? A questão do particípio para o verbo anexado. Né? Quando eu quero falar, por exemplo, eu estou respondendo, olha,
eu não mandei um e-mail. Olha, mas ele tinha anexado, ou ele tinha anexo. O particípio ele fala. O que é o verbo no particípio? Quando eu utilizo um verbo para algo que já aconteceu e não vai mais acontecer. Ou seja, ele tinha anexado, ele tinha anexo. É importante que você saiba que há palavras que admitem mais do que um particípio, admite os dois tipos. Tem palavra que só admite ora um, ora outro, tá? No caso do anexar, ele também está padronizado. O anexar, ele funciona, ele tinha anexado. Anexado é o correto. E ele tinha anexo? Ele tinha anexo. Nesse sentido aqui do particípio, ele não existe. Tá bom? É um erro muito comum que muita gente utiliza, mas que você não vai mais utilizar. Beleza? Então não esquece. Se tiver no sentido de artigo, substantivo artigo, substantivo e adjetivo, tudo concordando. Masculino, feminino, singular, plural, plural. Se tiver documento segue e no anexo ou em anexo, esquece em anexo, bota lá no anexo, ok? Ele tinha, que particípio você vai utilizar? Ele tinha anexado. Poxa vida, não recebeu um e-mail, mas eu tinha anexado. Não era, eu tinha anexo. Tá bom? Tinha, você vai ter que usar o verbo no particípio. Esquece o anexo. É anexado nesse caso. Cuidado para não se confundir. Tá bom? Mais umas coisinhas que eu quero falar aqui nessa aula ainda. Vamos lá? Para finalizar, olha só, quero mostrar um exemplo clássico de um e-mail aqui para vocês. Então, por exemplo, olha só. Eu começo a escrever. Caro Heitor, ou seja, eu estou me dirigindo a alguém. Nesse caso, eu estou escrevendo para o Heitor, ok? É sempre importante você começar a escrever. Eu geralmente coloco ponto e vírgula, tá? Por padrão é isso. Ele existe na língua portuguesa, portanto, use sem medo. Alguns só colocam vírgula, não tem problema nenhum. Dá o espacinho do parágrafo. Então, é preciso, geralmente é automático. Quando você escreve e-mail, ele já vai, tá? No e-mail não há tanta essa preocupação, mas é interessante colocar, por que não? A gente está cada vez mais deixando aquele padrão de e-mail como se fosse uma carta, mas alguns ainda utilizam, ok? Entre em contato a respeito do curso, como superar as dificuldades da leitura e da escrita. Ou seja, no começo que eu coloquei do que se trata, tá bom? O assunto a se tratar, isso é importante. Então eu começo falando sobre isso, ok? Então, eu começo falando para quem é, ok? Depois o assunto e, por fim, eu vou colocar o que eu quero. Olha que interessante, o que quero. Sugiro que disponibilize mais aulas para que eu possa aprender novos assuntos, ok? Por fim, você pode, opcional, se você espera alguma coisa sobre isso. Nesse caso, aguardo resposta e agradeço pelo curso. Olha, é sempre interessante você finalizar com alguma coisa, né? Com um elogio, com alguma coisa para cima, para não acabar o texto deprimente. Portanto, aguardo resposta. É interessante, quando você coloca isso no e-mail, já por padrão, a outra pessoa que assim que responde, assim que recebe, ela vai responder, ok? Por fim, você coloca ali o seu nome e cargo. Antigamente, no comecinho dos e-mails, isso já estava deixando de lado. Por quê? Porque no próprio e-mail já tinha o nome. Mas, hoje em dia, né, como tem até e-mails institucionais e tal, voltou esse tipo de coisa, de você no final do seu e-mail colocar o seu nome. Alguns também colocam o cargo, tá? Alguns acham isso importante. Se é dentro de uma empresa, isso é fundamental, ok? Direto, eu falo para quem é, falo qual é o assunto, o que eu quero e qual é a resposta que eu aguardo sobre isso, beleza? E depois assina, curto, objetivo e direto. É assim que se faz um e-mail por padrão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê daqui a pouco em outro assunto aqui do nosso curso. Forte abraço, até a próxima. Tchau!